E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai abrir esse devocional, a fidelidade divina em suas promessas, e esperar a fundo a fidelidade de Deus. Uma ideia que, vamos combinar, é a base da nossa fé, né? Preparados para desvendar tudo isso. Ah, com certeza. E olha só, logo de cara o devocional já coloca a gente para pensar, sabe? Ele pergunta onde estamos construindo a nossa vida, tipo na firmeza das promessas de Deus ou naquela areia movediço dos nossos próprios esforços. Nossa, que pergunta, hein? Me fez lembrar da história de Abraão e Sara, lá em Gênesis. Deus promete um filho, uma descendência enorme, mas a Sara, a esposa, era estéril. O que eles fazem? Diante da demora, sabe, eles resolvem dar uma ajudinha para Deus. Isso aí. E o devocional destaca um ponto interessante. A esterilidade de Sara não era só física, tá? Ela também mostrava, tipo, uma limitação na compreensão da promessa de Deus. É como se ela não conseguisse enxergar a grandeza do que Deus estava prometendo. Faz sentido. E por causa dessa, digamos, miopia espiritual, ela sugere para Abraão ter um filho com Agar, a serva. Uma tentativa humana de acelerar as coisas, né? E essa ajudinha aí resultou em, olha só, 13 anos de silêncio de Deus, segundo o devocional. 13 anos. É tempo pra caramba. Pois é. Será que às vezes a gente não faz a mesma coisa? Tipo, tentamos resolver as coisas do nosso jeito e acabamos, sei lá, nos distanciando da vontade de Deus. Sem dúvida. Essa história nos leva a pensar sobre a importância de confiar no tempo de Deus, sabe? E não tentar forçar a barra com os nossos planos. É como se, naquela ansiedade de ver a promessa cumprida, a gente acabasse plantando a semente errada. Verdade. E o devocional vai além, usando a história de Agar e Sara para mostrar a diferença entre duas alianças. A terrena, representada pela Agar, e a divina, simbolizada pela Sara. Isso aí. A Agar, a serva, simboliza a aliança da lei, aquela que sozinha gera peso, escravidão. É como tentar alcançar Deus por meio de regras, sabe? Interessante. Já a Sara, a esposa livre, representa a aliança da graça. Aquela que liberta a gente do peso da lei e nos leva para um relacionamento de amor com Deus. Que legal. E essa comparação, ela me lembra a carta aos Gálatas, onde Paulo fala sobre a liberdade em Cristo e a escravidão da lei. Exatamente. Então, mesmo agindo com boas intenções, como Abraão e Sara, a gente pode acabar se desviando do plano de Deus quando tenta ajudá-lo. É como se a gente estivesse plantando semente errada, mesmo querendo fazer o bem. Exatamente isso. As melhores intenções não substituem a obediência e a confiança na vontade de Deus. E essa metáfora da semente é perfeita para a gente se analisar. Que tipo de sementes estamos plantando na nossa vida? Sementes de fé, enraizadas nas promessas de Deus, ou sementes de ansiedade, medo, que brotam do nosso esforço? Nossa, essa pergunta é forte, hein? Olhando para as nossas ações, para as decisões que a gente toma, será que estamos agindo com a certeza de que Deus é fiel? Ou estamos tentando dar um jeitinho nas coisas, confiando só na gente mesmo? Boa pergunta. E o devocional ainda fala sobre a descendência de Abraão. Ismael, filho da Agar, representa o que é passageiro, o que, perece. Ah, entendi. É como as coisas que a gente conquista com o nosso próprio esforço, sem a bênção de Deus. Já Isaac, filho da promessa, representa o que é eterno, que vem do Espírito. É como se a história de Abraão e Sara fosse um espelho pra gente, né? Mostrando que precisamos saber quais sementes estamos plantando, quais frutos a gente quer colher, a gente busca resultados passageiros ou algo que dure para sempre. É isso aí. E essa busca por algo que dure, algo com significado, né, nos leva de volta para a fidelidade de Deus. Se ele foi fiel a Abraão, mesmo quando Abraão, tropeçou, o que isso diz pra gente? Será que ele nos abandona quando a gente erra? Quando a dúvida aperta o coração. É essa questão, né? Como ter certeza, como ter essa segurança de que Deus está com a gente, mesmo quando a gente não corresponde, quando as coisas não saem como a gente quer, quando as promessas parecem tão distantes, sabe? E aí que entra a importância de conhecer Deus de verdade, de ter intimidade com a palavra. O devocional fala pra gente olhar pra história, sabe? Pra aqueles exemplos de fé que a gente vê na Bíblia. Abraão, mesmo com suas dúvidas, com seus erros, ele viu a fidelidade de Deus. A Sara, com suas limitações, viu a promessa se cumprir. E a Bíblia está cheia de histórias assim, de homens e mulheres que, mesmo diante das dificuldades, confiaram em Deus e viram a sua fidelidade. Verdade. A história do José, por exemplo. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas se manteve fiel. Sim. E Deus o exaltou. O Davi, o simples pastor que virou rei, ungido por Deus. O Daniel, jogado na cova dos leões por causa da sua fé e milagrosamente protegido por Deus. Tantos exemplos que mostram que a fidelidade de Deus não é um conto de fadas, é real. É isso aí. E a maior prova disso, o ponto principal da história da salvação, é o sacrifício de Jesus. Deus entregou o seu próprio filho para nos salvar, para nos reconciliar com ele. Que demonstração de amor pode ser maior que essa? É verdade, diante do sacrifício de Jesus, como duvidar da fidelidade de Deus? Se ele foi fiel em algo tão grandioso, como não confiar que ele cuida da gente nas coisas pequenas do dia a dia? Mas é importante lembrar
A fidelidade de Deus não significa uma vida sem desafios, né? Sem lutas, sem momentos de dor. Afinal, a gente ainda vive num mundo imperfeito. Faz parte da nossa jornada enfrentar dificuldades. Mas a diferença é que, quando a gente está firmado em Deus, a gente enfrenta tudo isso com outra perspectiva. É como se a gente tivesse um porto seguro, né? Saber que Deus está com a gente o tempo todo, nos guiando, nos dando força, nos consolando. A fé vira um escudo, a esperança se ancora na certeza de que Deus está no controle. Exatamente. Mas como cultivar essa fé inabalável? Como fortalecer essa confiança, principalmente quando as coisas estão difíceis, quando a gente se sente frágil, quando a dúvida tenta se instalar? É aí que a gente precisa se agarrar naquilo que nos sustenta, né? A palavra de Deus, a oração, a comunhão com os irmãos. É como se a gente buscasse um reforço, sabe? Uma injeção de ânimo para continuar. Concordo. Ler a Bíblia, por exemplo, é fundamental. É ali que a gente conhece o caráter de Deus, suas promessas, seus feitos. É como se a gente tivesse, sei lá, folheando o álbum de família de Deus, se encantando com as histórias, aprendendo com os exemplos, se inspirando em quem vive essa fidelidade. Não é verdade? A Bíblia é um manual para a vida, nos mostrando o caminho, nos alertando dos perigos, nos encorajando. E a oração é o nosso telefonema direto com Deus, né? Onde a gente desabafa, pede ajuda, agradece, intercede pelos outros. É na oração que a gente se conecta com Deus, recebe força, direção, consolo. Com certeza. É como uma conversa com pais, sabe? Onde a gente pode expor nossos medos, nossas ansiedades. E a resposta de Deus vem de várias formas. Uma palavra de conforto, uma circunstância favorável, a ação de um anjo, ou simplesmente a paz que a gente sente. E a comunhão com outros cristãos também é essencial, né? Ter amigos que nos apoiam, que oram pela gente, que nos ajudam a carregar o peso da vida. A igreja, o corpo de Cristo, é um lugar de acolhimento, de aprendizado, de crescimento. Sem dúvida. É na igreja que a gente experimenta o amor, o perdão. É onde a gente coloca em prática os ensinamentos de Jesus. A gente se doa, serve ao próximo. E quando a gente se coloca à disposição de Deus, a fé se fortalece. A confiança na sua fidelidade fica inabalável. Mas tem um ponto crucial: a obediência a Deus. Não adianta falar de fé, de confiança, se a gente não obedece a sua palavra. A obediência é a prova da nossa fé. Concordo. É como um ato de entrega, de submissão à vontade de Deus. É como dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu creio que Teu caminho é o melhor. E essa obediência, muitas vezes, exige da gente renúncia, sacrifício. A gente precisa abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. É negar a si mesmo, colocar os desejos de Deus em primeiro lugar. É isso aí. E aí que a gente volta para a história de Abraão e Sara. A desobediência deles, aquela tentativa de ajudar Deus, acabou gerando consequências. Mas quando Abraão obedeceu, confiou no tempo de Deus, a promessa se cumpriu. Então a mensagem é que a fidelidade de Deus é real, é inabalável, é a base segura para a nossa vida. Mas para a gente viver isso de verdade, a gente precisa ter uma fé genuína, que se mostra na obediência, na leitura da palavra, na oração, na comunhão. E quando a gente anda em obediência a Deus, confia no seu tempo, descansa na sua fidelidade, a gente experimenta a paz, a alegria, a liberdade, a gente se torna um canal da graça de Deus, um instrumento para que a sua vontade seja feita. E aí, pessoal? O que a história de Abraão e Sara ensina pra gente sobre nossa fé? Como a gente pode aplicar os ensinamentos do devocional Fidelidade Divina em Suas Promessas no nosso dia a dia? No próximo bloco, a gente volta para desvendar mais alguns mistérios da fidelidade de Deus. Fiquem ligados. E chegamos na parte final do nosso mergulho na fidelidade de Deus. A gente explorou a história de Abraão e Sara, as alianças, e como às vezes tentar ajudar Deus pode acabar nos afastando do plano dele. Mas e aí? Como a gente leva essa fidelidade de Deus, algo tão grandioso para a nossa vida, para o dia a dia? Pois é, como a gente coloca em prática essa confiança que a gente tanto busca? O devocional dá algumas dicas importantes. Uma delas é a gente alinhar as nossas ações com as promessas de Deus. Não adianta só ouvir falar sobre a fidelidade se a gente não coloca ela em prática, né? Se as nossas atitudes não mostram essa confiança. É tipo ter um mapa com o caminho certo, mas insistir em ir por outro lado, né? Exatamente. E aí entra a importância de conhecer Deus a fundo. Lendo a Bíblia, orando e meditando na palavra, que a gente descobre a vontade dele, os planos dele, as promessas dele. É como ajustar o nosso GPS espiritual, sabe? Para encontrar a direção certa para cada passo. E depois de conhecer a vontade de Deus, vem o desafio da obediência, né? E obedecer, muitas vezes, significa abrir mão dos nossos planos, dos nossos desejos, para seguir o caminho que Deus traçou para a gente. Sem dúvida. A obediência mostra a nossa fé de verdade. É o termômetro da nossa confiança em Deus. É como dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu acredito que Teu plano é perfeito, eu me entrego à Tua vontade. Lembra da história de Abraão? Ele teve que deixar tudo para trás, família, amigos, tudo que ele conhecia, para seguir o chamado de Deus. Que atitude radical, né? Exigiu muita fé e obediência. Mas foi essa obediência, mesmo sendo difícil, que o levou à bênção da promessa. É isso aí.
A história de Abraão nos ensina que mesmo quando a gente erra, quando a gente duvida, quando a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito, Deus não desiste da gente. A fidelidade dele continua firme como uma âncora que nos segura no meio da tempestade. É como se mesmo quando a gente falha, Deus estivesse ali de braços abertos, pronto para perdoar, para levantar a gente, para colocar a gente de volta no caminho. Essa certeza, essa segurança é o que nos impulsiona para frente, para confiar que no final tudo vai dar certo. E a beleza da fidelidade de Deus é que ela não depende da gente. Ele nos ama de qualquer jeito e nada pode mudar isso. Mas quando a gente responde a esse amor com obediência e confiança, a gente abre espaço para ele fazer coisas incríveis na nossa vida. Então, a mensagem de hoje é que a fidelidade de Deus é um presente, uma promessa que não muda, a base para a nossa vida. Mas para a gente viver isso de verdade, a gente precisa alinhar as nossas ações com a vontade dele, buscar conhecê-lo através da Bíblia, obedecer aos seus mandamentos, confiar no seu tempo e descansar na certeza de que ele cuida da gente em tudo. A história de Abraão e Sara nos inspira a viver com fé, com obediência, confiando na fidelidade do nosso Deus, que nunca falha, que nunca nos abandona e que cumpre todas as suas promessas. E que essa certeza nos leve a viver uma vida de entrega e confiança no Deus que nunca decepciona. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho de hoje e que essa conversa sobre a fidelidade de Deus ilumine o caminho de vocês. Até a próxima.